Durante esse mês de junho, estamos fazendo um aprofundamento no livro de Jonas e temos aprendido tantas coisas com Jonas que ainda a gente nem saiu do primeiro capítulo. Hoje é a quinta mensagem baseada no livro de Jonas e nós ainda estamos no capítulo 1 e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, neste livro, que se encontra ali no Velho Testamento, já nas porções finais do Velho Testamento, no livro de Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 11 até o final desse capítulo, verso 17. A minha versão é a NVI, eu quero pedir que vocês me acompanhem. Diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirar-nos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Oremos. Senhor, dá-nos agora a compreensão da Tua palavra, que este Espírito Santo que habita em nós, ilumine os nossos corações, para podermos enxergar, ó Pai, as verdades que existem no Teu texto sagrado e possamos aplicá-las às nossas vidas diárias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jonas responde à súplica dos marinheiros: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Se você olhar para esse texto, essa é a segunda vez que nós vamos ouvir Jonas falando. Até que Jonas está no barco, até que Jonas está naquela tempestade, nós não ouvimos a voz de Jonas, nós já ouvimos a voz de Deus, nós já ouvimos a voz do capitão, nós já ouvimos a voz dos marinheiros, e Jonas até agora, ele não havia se declarado. Jonas se declara nos versículos anteriores, no versículo 9, quando ele responde a perguntas que os marinheiros faziam a ele: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Hoje pela manhã nós nos atentamos a estas perguntas, perguntas às quais os marinheiros faziam a Jonas, resumindo, perguntando: quem é você? Porque a resposta daria a eles uma dica de quem era o Deus que ele servia. No mundo antigo era muito natural você se apresentar dizendo quem você era, e isso trazia uma identidade com alguma divindade. E de fato, nós vamos ver que Jonas responde, se dizendo hebreu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Curioso que ele não diz que ele é um profeta, que ele era uma pessoa especial, ele tinha uma posição privilegiada. E ele até foi honesto, porque na verdade ele havia rompido com Deus. O texto deixa isso bem claro quando diz que Jonas foge da presença de Deus. Esta afirmação, uma afirmação que traz para nós uma informação
radical que Jonas, como profeta, ao fugir da presença de Deus, ele está quebrando a sua aliança com Deus, ele está dizendo que agora ele vai fazer as coisas do seu jeito. É como se ele estivesse dizendo para o próprio Deus que: Deus, você não sabe o que está fazendo, eu não concordo com os teus desígnios. E ele é tão radical e obstinado na sua ruptura, que ele procura o lugar mais longe possível para se afastar da presença de Deus. Ele desce para aquele porto em Jope e compra uma passagem para Tarsis, que na geografia bíblica era o lugar mais longe que se podia chegar de navio, saindo ali de um porto na Palestina, que era como se ele fosse em direção à Península Ibérica, ao Estreito de Gibraltar, 3.000 quilômetros. Jonas não quer mais saber de Deus, mas Deus ainda quer saber de Jonas. Se você está acompanhando as mensagens, nós vemos que Deus enviou uma tempestade. Todo pecado produz uma tempestade. Não há como transgredir, não há como ultrapassar os limites, desobedecer aos desígnios de Deus e não sofrer as consequências. Todo pecado traz uma tempestade. O reconfortante é que muitas tempestades não são consequências do meu pecado, mas até mesmo viver o que vivemos nesse mundo caído, um mundo em caos, um mundo desorganizado, é uma consequência da queda de Adão e Eva, e nós carregamos essa consequência até hoje, nos nossos dias. As tempestades da vida nos assolam. Mas se não bastasse essas tempestades, nós também produzimos as nossas tempestades. As nossas decisões equivocadas, as nossas obstinações, as nossas brigas com Deus, quando nós começamos a ficar irados com Deus, porque nós entendemos que Deus não faz aquilo que nós queremos que Ele faça, isso também gera tempestades. Mas nem essa tempestade dobra o coração do profeta. Os marinheiros ficaram desesperados. O capitão desce até o porão do navio, e eu imagino o capitão pegando Jonas pela blusa assim, falando assim: o que você está fazendo aqui? Que você não está clamando ao seu Deus? Aqueles marinheiros experientes, eles tinham consciência de que aquela tempestade não era algo natural. Para aqueles homens acostumados com os desafios do mar, eles entenderam que aquela manifestação de tempestade atmosférica não era algo que eles esperavam e que poderia ser formado sem que houvesse uma força sobrenatural. Eles entenderam que havia uma divindade, e essa divindade estava irada. E nós continuamos vendo o capitão pressionando Jonas, os marinheiros também perguntando a ele: quem é você? E aqueles homens, o versículo 10 diz que eles ficam apavorados, eles perguntam: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Por que você acha que Jonas disse isso? Porque ele sabia que ele merecia? Ou porque ele prefere morrer a obedecer? Por que Tostines está sempre fresquinho? Porque vende mais? Ou porque, como é que era a coisa? Ou porque está sempre fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho? Essa é uma pergunta
é a mesma coisa. Por que Jonas pergunta, ele diz, lance-me ao mar? Porque ele sabe que ele merece ou porque ele prefere morrer a obedecer? Não é nenhuma nem outra, mas um misto. Porque o tempo todo a gente está percebendo aqui que Jonas, ele é um profeta obstinado. É provável que a resposta seja um misto das duas coisas. Mas diante de toda aquela tragédia, daquele cenário, nós começamos a ver uma brasinha no coração de Jonas. Uma brasa que nós vamos chamar de compaixão pelos outros. Jonas começa a entender que aqueles marinheiros não têm culpa da sua obstinação, que aquelas pessoas com ele no navio estão sofrendo as consequências, não dos seus próprios pecados, mas do pecado do próprio Jonas. Jonas começa a entender, de certa maneira, o padrão do sacrifício substitutivo. Ele começa a entender que ele precisa se entregar como sacrifício para apaziguar a ira de Deus. E é exatamente isso que acontece. Quando ele é jogado ao mar, os marinheiros ainda se recusam. Eles tentam achar uma saída que não envolva mortes. Eles tentam voltar ainda a remar, mas o mar ficava cada vez mais agitado. Não conseguiram e clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar no inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. No mesmo instante em que Jonas afunda mar adentro, a tempestade cessa, se acalma. O texto é interessante, ele diz: em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. O mar está enfurecido, e este se aquietou. E é impressionante, foi tão impressionante para os marinheiros, essa manifestação sobrenatural, que eles, tomados de grande temor ao Senhor, os homens rendem culto a Deus. Aqui é o texto, não sei como é a sua edição em português, mas a minha tradução traz a palavra Senhor toda com letra maiúscula. Quando ele põe a palavra Senhor com todas elas com letra maiúscula, caixa alta, isso é uma tradução da palavra Yahvé, que é o nome com o qual o judeu identificava o Deus Criador. É como se aqueles marinheiros então começam a reconhecer que Yahvé é Deus, que Yahvé é o Deus sobre todos os outros deuses. E eles então se convertem. Olha como as coisas com Deus não funcionam como a gente acha que deve funcionar. Jonas foge porque ele não quer participar daquilo que nós sabemos que vai acontecer, porque a gente vive já aqui sabendo do final da história. E de alguma maneira Jonas ele está convencido de que se Deus quer ter misericórdia, Ele vai ter misericórdia. Ele sabe aquilo que o próprio Moisés escreveu no Pentateuco, que Moisés ouviu de Deus: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas Jonas não concorda com isso. Jonas acha que alguns merecem misericórdia, outros não. Ele não quer ir pregar em Nínive, porque se ele diz assim: e se Deus tiver misericórdia desse povo? E esse povo se arrepende. Esse povo não merece se arrepender.
E agora ele está num navio, ele está com um povo, não os ninivitas, mas um povo também que não adora a Deus, um povo, como a gente diz aqui no nosso crentez, um povo pagão. E esse povo se converte. A desobediência de Jonas produz um avivamento no navio. O navio vai voltar com homens crentes em Yahvé. Olha que impressionante. E isso mostra para nós o padrão do amor de Deus, a sua misericórdia. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus mostra, não só na história de Jonas, mas ao longo de toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, o seu amor pelas pessoas. Que Deus nos ama. Deus quer se relacionar conosco. Deus criou todos nós para vivermos uma vida de intimidade com o Pai. Mas que nós, no passado, os nossos ancestrais tomaram uma decisão e romperam com Deus, quebraram a sua aliança. E a palavra de Deus, ela é clara, e eu já falei isso que diz lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. E agora nós vemos esse Deus se movendo para alcançar aqueles que Ele ama. Jonas se mostra um modelo do amor de Deus, do amor substitutivo de Deus. É preciso que Jonas se entregue ao mar, para que aqueles marinheiros reconhecessem que Yahvé é Deus. Mas é interessante que existe aquele que é maior que Jonas. E ele se declarou maior que Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 41. Jesus está ali diante das pessoas. Ele diz: agora está aqui o que é maior do que Jonas. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus está evocando essa história que nós estamos contando de Jonas. Está dizendo de alguma maneira, assim como Jonas foi usado para apaziguar aquela tempestade, acalmar a fúria da tempestade, e trouxe paz e salvação àqueles marinheiros, Jesus está dizendo assim: Jonas era um protótipo de Jesus, do Cristo, mas eu sou aquele que é maior que Jonas, eu sou o próprio Cristo. Marcos 10:45 diz: pois nem o mesmo Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Talvez você não preste muita atenção, não entenda, mas quando ele diz que ele vem para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, essa preposição por, ela designa uma substituição. É como se Jesus está dizendo para os seus ouvintes: assim como Jonas foi colocado no mar para apaziguar a tempestade, eu estou sendo colocado no lugar de vocês para apaziguar a ira de Deus. Ultimamente nós não falamos muito sobre um Deus irado, um Deus que se ira. Nós, na verdade, isso nos nossos dias não é muito politicamente correto falar que Deus é um Deus irado, que um Deus pune os pecadores, que Deus... Mas o fato é que nós não podemos deixar de entender esse aspecto da nossa salvação que o Evangelho traz. Que para que nós pudéssemos novamente nos reconciliar com Deus, para que pudéssemos estar de novo ligados a Deus, era preciso, antes de tudo, apaziguar a ira de Deus.
Mas por que Deus está irado? Jonas já nos explicou isso. Toda tempestade, todo pecado gera uma tempestade. E o nosso pecado, o pecado da humanidade, gera uma ira tempestuosa em Deus. Por quê? Isaías, quando tem uma visão de Deus, ele ouve os anjos cantando um dos atributos mais importantes de Deus, que é Santo, Santo, Santo. É interessante que se repete 3 vezes, Santo, Santo, Santo. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia a anjos ou algum ser celestial adorando a Deus, dizendo: Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é gracioso, gracioso, gracioso. Mas a gente tem o relato do profeta Isaías que diz que Deus é santo, santo, santo. Essa expressão no hebraico, juntando 3 vezes a palavra santo, é como se fosse no português santíssimo. Alguma coisa assim, elevada ao máximo. E o que significa isso? O que os anjos estão dizendo? Que de todos os atributos de Deus, aquele que mais se destaca é a sua santidade. E o que significa isso? Que um ser santíssimo não tolera o pecado, não combina, não se mistura, não tem como se envolver. Na verdade, Deus, em sua santidade, Ele repele o pecado, Ele se ira com esse pecado, Ele quer de alguma maneira combater esse pecado, Ele quer destruir esse pecado, porque isso não pode existir. Por isso que nós começamos a entender, o Evangelho revela a ira de Deus. Deus está irado. Porque se Ele não se irar, Ele não está, de alguma maneira, sendo santo. E aí como é que você resolve um problema desse? Somos como aqueles marinheiros no barco, desesperados. Deus está irado, o nosso navio está afundando. Quem vai apaziguar a ira de Deus? Vamos todos juntos pular no barco, mas se a gente pular no barco, a gente morre também. Então a gente fica no barco. Mas se a gente ficar no barco, a gente morre também. O que nós faremos? João 3,16 responde: porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos papéis de Jesus na nossa salvação é assumir esse papel substitutivo e apaziguar a ira de Deus na cruz. Isso tem uma palavra em português que às vezes a gente lê nos textos, alguns textos de Paulo. Paulo fala muito sobre isso. Ele fala em Romanos, fala em Hebreus, que é um autor que nós não conhecemos. João também fala sobre uma palavra chamada propiciação. Já ouviu falar dessa palavra? Propiciação, palavra feia. A gente não fala dela muito, não é comum. Propiciação significa sacrifício que se faz para aplacar a ira de Deus. Esse ano, eu já comentei isso em algumas vezes, eu voltei a ler a Bíblia desde o início, lá do Gênesis, e fui lendo de novo, e fazia tempos que eu não tinha essa prática de ler, e eu comecei a ler e ver lá o Pentateuco, e todas as resoluções, aquelas leis, as regras. Eu fiquei impressionado com a quantidade de animais que precisavam ser separados para se colocar em sacrifício a Deus. Eu não sei se é os nossos dias, né? A gente fica mais assim sensível com os animais, a gente, né, não pode ver um cachorrinho abandonado, um gatinho perdido. E eu comecei a ver a quantidade de bezerros, de cabritos, de bodes que eram sacrificados. E isso começou a me chamar a atenção, porque de alguma maneira era Deus ensinando o seu povo
o tamanho da sua ira. E o que era necessário para apaziguar essa ira, para que aquele povo, o povo de Israel, pudesse ter acesso a Deus, era preciso que aquele sacerdote entrasse no Santo dos Santos, o lugar onde estava a Shekinah, a glória de Deus. Ele precisava entrar ali, banhado no sangue do Cordeiro. E eram vários animais, bois, ovelhas, cabritos, bodes. Para cada aspecto da lei havia um sacrifício, havia algo que precisava ser feito, um derramamento de sangue. E isso começa a mostrar a complexidade de estar tendo essa relação de paz com Deus. E vem Jesus. Jesus vem e centraliza todos esses sacrifícios em sua própria vida, em seu próprio corpo. Jesus, o Cristo, ele se entrega naquela cruz. E naquela cruz, nós vamos entender Jesus. Em vários momentos, no Evangelho de João, a gente consegue ver ali 7 frases que Jesus fala, que até é motivo, às vezes, de mensagem, as 7 palavras da cruz. Mas chega uma hora que Jesus não chama mais Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus. Ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? É uma das últimas palavras de Jesus na cruz. Naquele momento se evidencia que Jesus está carregando os nossos pecados. Os nossos pecados estão em Cristo. E é naquele momento, Jesus não rompe o seu relacionamento de filho. Ele não é mais o filho de Deus, mas ele é agora apenas o cordeiro que está sendo imolado. E ele não tem condições de chamar mais Deus de Pai. Ele chama Deus meu, por que me abandonaste? Jesus na cruz apazigua a ira de Deus. A tempestade cessa. Deus se acalma, porque não há mais ira em Deus, porque a justiça foi feita. O preço, a consequência do nosso pecado foi paga naquela cruz. E o que nós temos agora é acesso a esse Deus que nós podemos chamar de Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós somos acolhidos, não porque nós fizemos algo, mas porque Jesus fez por nós naquela cruz. Nós precisamos entender que Jonas aqui tem uma lição. Jonas mostra esse amor substitutivo, ainda de uma maneira com poucas informações, mas já aponta o caminho para se ter paz com Deus. E nós precisamos aprender a entender esse amor, esse padrão desse amor, que o padrão do amor que nós temos que ter é esse padrão de Deus, o padrão do amor substitutivo, porque aquele que ama, entrega a sua vida pelo seu irmão, não é assim que o texto diz? Não é assim que os pais amam os seus filhos, se sacrificando pelos seus filhos? Quando os pais amam os seus filhos, eles praticam o padrão do amor verdadeiro. A perda de tempo, a perda de dinheiro, a perda de energia, os pais não ganham nada, os filhos ganham tudo. Verdade ou mentira? Meu filho fez 18 anos. Até o carro agora eu perdi. Perdi a blusa. Mas eu fico feliz. Eu fico satisfeito. Eu vejo o desenvolvimento, o crescimento, e eu fico bem. Eu não tenho mais, mas ele tem. E se eu pudesse, eu dava mais.
E esse é o padrão do amor de Deus. E Jonas, ele não entende esse amor, ele não quer se entregar, ele não quer colocar a sua palavra, ele não quer colocar a sua mensagem. É impressionante que todo mundo obedece a Deus. A tempestade obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, mas Jonas é o único obstinado que não obedece a ninguém, só quer fazer o que ele quer. E Jonas é o profeta, é aquele que conhece, é aquele que serve. A pergunta: será que nós estamos refletindo esse amor para as outras pessoas? Esse amor qual foi compartilhado? Esse amor de Cristo que foi um amor substitutivo, que se entregou por mim e por você. Será que eu tenho hoje feito isso pelas outras pessoas? Eu tenho me colocado como alguém que ama pessoas como Deus as ama? O grande mote do livro de Jonas é mostrar a misericórdia de Deus por todas as pessoas. E nós temos vivido dias difíceis, dias em que não existem mais limites, em que as convenções não são mais respeitadas, que fronteiras que foram, limites que foram estabelecidos pelos nossos ancestrais, hoje são ultrapassadas, e nós ficamos cada vez mais assim escandalizados, estranhamos, e nós podemos cair no perigo de sermos hostis, de começarmos a evocar o juízo, que caia fogo do céu. Quando na verdade, o sacrifício já foi feito, o que nós precisamos é mostrar que existe um Deus que nos ama, que nos quer do nosso lado, que quer se relacionar conosco. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor só conhecerão o Deus que nós amamos e que nós adoramos a partir do nosso sacrifício, a partir do nosso amor prático, não pelas nossas palavras, mas pela maneira como nós vivemos, como nós nos sacrificamos pelas pessoas. Gestos que não faríamos, mas pelo amor que nós temos por Jesus nós vamos fazer. Caminhar mais uma milha, entregar a nossa capa, oferecer a outra face. São maneiras que Jesus nos ensina a sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, porque expressam esse amor substitutivo. Eu te amo porque Deus me amou primeiro. Eu não seria capaz de te amar, mas porque Jesus me amou, eu tenho entendido, tenho aprendido, eu falho. Eu sou tentado a não querer, principalmente quando você é muito diferente, quando você não gosta das coisas que eu gosto. Jonas era assim, ele não gostava de quem não gostava das coisas que ele gostava. E nós precisamos aprender a entender a cerne desse evangelho, desse amor. Este é o padrão do amor verdadeiro. Qual é o padrão do amor que você tem vivido ao redor, do lado das pessoas, do outro lado da rua, do outro lado da cidade? O livro de Jonas, aqui nós estamos só apenas no primeiro capítulo, nós vamos continuar a partir da próxima semana, nós vamos ver agora Jonas dentro da barriga do peixe. Mas nós não podemos terminar esta mensagem sem fazer uma pergunta: como tem sido o seu padrão de amor pelas pessoas que estão ao seu redor? Você entendeu o que Deus fez por você, o que Jesus fez por você na cruz? O que impede você de se sacrificar para amar alguém difícil? Porque quando a gente fala de amor de pai para filho, de mãe, é uma coisa natural, é até instintivo. Mas é difícil quando amar alguém
que pensa diferente, que tem decisões diferentes, que adora deuses diferentes. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela estava em crise, porque ela não conseguia acolher na sua casa outra pessoa que adorava um outro Deus. E ela estava sendo confrontada com isso. E nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos coloca em momentos de desconforto. Ele quer que nós possamos mostrar o Deus que nós adoramos com as nossas vidas, com o nosso acolhimento, com o nosso cuidado, com o nosso amor. Eu tenho sido confrontado com Jonas todo o tempo. Talvez de todos os profetas, Jonas é o profeta mais humano que nós temos revelado na palavra de Deus. Porque ele se parece muito comigo, parece muito com você, parece muito conosco. E eu não quero me tornar uma pessoa obstinada. Eu não quero ser alguém que acabo realizando os propósitos de Deus, porque o propósito de Deus ele é realizado. Ou na dor, ou na obediência. Eu quero ser alguém que realize os propósitos de Deus em obediência. Eu quero servir como Deus deseja que eu sirva. E muitas vezes é lavando os pés, abaixando, se inclinando e oferecendo-se para lavar os pés, oferecendo-se o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua casa. O mundo está encharcado de discursos, mas o mundo ainda está carente de amor, de práticas, de acolhimento, sinais graciosos da misericórdia de Deus. Que possamos entender aquilo que Jesus fez por nós e viver essa realidade prática nos nossos dias.